Bem-vindos, bem-vindas a mais um culto online da Igreja Metodista Portuguesa. Estamos felizes também por estarmos juntos e desejamos que esse culto seja um culto que o Senhor fale conosco, que possamos expressar o nosso amor e a nossa adoração ao Senhor. Como primeira parte do culto, nós vamos ouvir o que nos diz o Salmo 124. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, que diria Israel? Ouçamos o Salmo. Uma leitura do Salmo 124. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam tragado vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e a torrente teria passado sobre nós. Sim, as águas impetuosas teriam passado sobre nós. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou como presa aos dentes deles. Escapamos, como um pássaro, do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Inspirados e inspiradas nesse salmo em que sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, vamos orar ao Senhor também, agradecendo por esse momento, invocando assim o nome do Senhor e expressando a nossa adoração a Ele. Ficamos em um tempo em oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento tão especial também, que podemos expressar o quanto nós amamos ao Senhor e também saber que o Senhor está conosco em todos os momentos. Agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos dá tantos livramentos que nós nem imaginemos, que nós não contamos, Senhor. Ó Pai, obrigada por esse momento cultico, por esse momento em que estamos, mesmo distantes, estamos juntos, porque somos um corpo só do Senhor. Fale conosco, Senhor, através de todos esses atos que aqui teremos. Assim nós oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. E uma das maneiras também que nós podemos expressar nossa adoração ao Senhor é louvando ao Senhor. E vamos nesse momento louvar com muita alegria, porque santo é o nome do Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus
sempre esse has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. A leitura da epístola em Romanos, capítulo 12, que é o versículo 1 de número 8, vai nos apresentar a consagração a Deus e humildade e fidelidade, no uso dos seus dons. Ouçamos o que nos diz a palavra do Senhor. Romanos 12, versículos 1 a 8. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Palavra do Senhor. Falar em identidade, nós vemos aqui o presente que o Senhor nos dá, que são os dons, que de certa forma é o que faz a identidade do Senhor e também a nossa identidade. E é muito bom nós lembrarmos que o Senhor dá os dons a cada um conforme a sua medida, conforme a sua fé. E eu gosto muito do último versículo que nós escutamos, e eu vou aqui repetir. Ou que exorta, use esse dom que de exortar, o que reparte, faça com liberalidade, que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de exercitarmos os dons com humildade, pois o Cristo, Ele é humilde e nos ensina a cada momento, a cada dia. E é tão bom quando nós louvamos ao Senhor, quando nós entregamos nosso louvor ao Senhor. E é o que nós vamos fazer agora com muita alegria, porque é tão bom expressarmos ao Senhor a nossa adoração. Louvemos ao Senhor. Eu canto a ti uma nova
Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. O tema para a nossa reflexão é a identidade de Jesus. Nessa perícope, nós vemos dois momentos que são os diálogos de Jesus para com os seus discípulos. No primeiro momento, Jesus pergunta aos discípulos quem é ele, o que as pessoas falam dele. E as pessoas estão a pensar que Jesus era o próprio João Batista, que havia ressuscitado. Isso quem pensava, e nós encontramos no capítulo de número 14, versículo de número 2, era Herodes Antipas. Outros pensavam que Jesus era Elias, outros ainda faziam uma comparação do profeta Jeremias com o próprio Jesus. Então as pessoas estavam ali até mais curiosas a pensar, a saber quem era Jesus. Sabemos que Pedro, entre os discípulos, ele era aquele que era o porta-voz e ele falava em nome dos discípulos. E Jesus, de uma certa maneira, fala assim: e vocês? O que vocês falam? Quem eu sou? E Pedro, então, ele faz a sua confissão: tu és o Cristo. Em Marcos 8, nós encontramos essa mesma passagem em que Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A identidade de Jesus, para ser conhecida, era preciso andar com Jesus, conhecer Jesus. Nós sabemos toda a trajetória de Pedro, sabemos das suas incertezas, sabemos de suas dúvidas, o que permeia muito as nossas vidas atuais. Mas o importante é conhecer a Jesus e ter essa certeza que Jesus é o próprio Filho de Deus. Pedro então responde: tu és o Messias, que é o ungido, tu és o Christos, no grego. Pedro não vacila em falar quem é Jesus. Outro momento do texto, nós vimos que o Senhor entrega, outorga a Pedro aquilo então que já seria depois da morte e da ressurreição de Jesus, que seria Pedro ser o líder do movimento de Jesus. Seria Pedro, então, ter essa oportunidade de conduzir e fazer com que o surgimento da igreja se expandisse.
E Jesus então fala no versículo de número 19, em que estaria as chaves da porta do céu e do inferno estaria entregue a Pedro. Ele seria o responsável, em nome de Jesus, a dar continuidade a este movimento. E uma questão que o Senhor fala a Pedro é: o que ligares no céu, o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares da terra será desligado no céu. Alguns historiadores e estudiosos da palavra, eles nos falam que isso se configurava como a Pedro cuidar da comunidade, a Pedro a orientar a comunidade. Algumas pessoas têm esse entendimento que seja para uma oração em conformidade com a vontade do Senhor, que é soberana, que é perfeita, que é agradável. Mas o que eu quero salientar nesse momento para mim e para você é sobre a identidade de Jesus. Essa identidade de Jesus que nós temos como um compromisso de testemunharmos quem é Jesus. Muitas são as dificuldades que estamos a passar por esse tempo todo que nós já conhecemos. Passamos momentos difíceis, mas nessa certeza, quem é Jesus? Depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, parece que Pedro, então, já com o poder que o Espírito Santo o dá, ele vai e fala a mais de 3.000 pessoas, e Pedro faz as obras que Jesus fazia. Meu irmão e minha irmã, no Espírito Santo do Senhor, na força que nos encoraja em Deus, nós temos essa possibilidade de levar palavras de esperança às pessoas, de falar às pessoas o mais importante, a marca de Jesus, que está em nós, selado em nós, essa identidade que é o amor. Que possamos, nesse tempo que estamos a passar, reconhecer em Jesus, o Filho do Deus vivo, aquele que conosco está e que nunca nos desamparará. Que seja assim como foi a bênção para Pedro, seja assim para conosco, sempre testemunharmos quem é Jesus, a identidade dele, pois somos filhos e filhas dele. Que o Senhor assim vos abençoe, que o Senhor vos guarde. Oh
uma das maneiras que nós temos de expressar nossa gratidão ao Senhor é entregando nossas contribuições. Se já está a ir a uma igreja, você pode fazer essa contribuição. E se ainda está à sua casa, você pode fazer sua transferência através do NIB que está a aparecer. E a palavra do Senhor nos fala que o Senhor ama aquele e aquela que contribui com alegria. A missão é do Senhor. E nós entendemos que é um privilégio contribuirmos na missão que é dele. Oremos agradecidos e agradecidas ao Senhor por esse momento que contribuímos na casa do Senhor. Pai, te agradecemos por essa oportunidade de podermos contribuir à tua casa. Entendemos, Senhor, o quão é importante também que a missão continue e assim queremos ser cooperadores e cooperadoras do Senhor. Pedimos também pelas outras pessoas que estão a passar tantas necessidades, nós não sabemos quais, mas pedimos que elas sejam agraciadas com a tua bênção, pois tu és misericordioso, tu és bondoso. Pai, nós, ao orarmos agora a oração que o Senhor nos ensinou, que as palavras que aqui serão proferidas sejam palavras que se tornem em ação no nosso dia a dia. E assim oramos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. E assim te abençoe Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todos sempre. Amém.
Deus tem promessas, caminho no deserto, luz na